Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar sobre os 7 Relógios de Agatha Christie, a nova série da Netflix. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos bater esse papo. E eu quero começar dizendo que eu odiei a série. Lógico que sempre que um livro for adaptado vão ter mudanças, mas eu odiei as mudanças que fizeram. Eu achei que não levaram a lugar nenhum, sabe? A primeira mudança é a relação da Bundle com o Wade, que não existia, ela não conhecia nenhum deles, ela só conhecia o Bill. O pai dela, porque no livro quem tá vivo é o pai, não a mãe, aluga a casa. Nesse período em que a casa estava alugada, os Cult convidam lá as pessoas, no final de semana tem a pegadinha com os relógios, o Wade é assassinado, e só depois de toda a confusão que os Cartman voltam pra casa. A Bundle chega no quarto dela, que foi onde o Wade foi assassinado, ela mexe na escrivaninha dela, daí ela encontra a carta que ele tinha escrito pra irmã e ela envia essa carta. Daí ela vai pra cidade, ela dirige muito rápido e daí do nada aparece um homem cambaleando, não ia dar tempo dela frear. Ela desvia, mas mesmo assim, pelo risco de ter batido nele, né, ela vai lá socorrer ele. E daí ele diz, Jimmy Tessiger, 7 relógios, meio que apaga. Ela leva ele pro médico, mas não conseguem salvar ele. E daí tem todo aquele rolê, chamam a polícia, ela tem que depor. Daí ela descobre que o homem era o Ronnie. E assim, esse cara antes de morrer disse dos 7 relógios. Tinha os 7 relógios na carta que o Wade tinha escrito pra irmã. A Bundle é uma menina muito curiosa, não consegue ficar quieta, então ela começa a investigar. Pergunta pro Bill, ele diz que conhecia eles e dá o endereço do Jimmy pra ela. Bom, ela vai até a casa do Jimmy, a Lorraine também tava lá, eles se encontram e começam a investigar. Eles querem descobrir o que são os 7 relógios, por exemplo. Inclusive, a banda vai procurar o superintendente, eles já se conheciam, ele tinha investigado um assassinato que tinha acontecido muitos anos atrás em Chimneys. E é lógico que essas investigações são diferentes no livro e na série, por exemplo, a banda não fica presa sem querer em uma reunião dos 7 relógios. Ela invade o lugar e fica por horas presa no armário para assistir uma reunião super curta. Mas, enfim, eu acho que não preciso ir em cada detalhe que é diferente, até porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Enfim, eles acabam naquele encontro em Waverly Abbey, que foi organizado pelo George Lummax, e eu quero dizer que me incomodou profundamente como a série idiotizou todos os personagens. Tipo assim, eu acho que eles quiseram mostrar que a Bundle era muito inteligente, que ela era muito sagaz, só que daí decidiram fazer com que todos os outros personagens parecessem idiotas. Tipo, nenhum deles é muito inteligente ali, sabe? Eles são super caricatos. O George Lummax, por exemplo, virou um pateta, assim, sabe? Eu fiquei com a impressão que era pra ele ser um alívio cômico, só que eu não achei que ele ficou engraçado, eu achei que me deu vergonha alheia. Mas voltando, né? O que move os personagens é a mesma coisa, uma fórmula pra deixar o metal super resistente. E nesse encontro que tava rolando na Waverly Abbey, tinha uma pessoa a mais, uma condessa húngara, e eu não faço a menor ideia de como pronunciar o nome dela, tá? Daí tem aquela briga entre o Jimmy e a pessoa que foi roubar a fórmula, e o superintendente encontra a Lorraine no terraço, porque ela não queria só ficar em casa sentada e esperando, então ela foi até a residência e quando ela chegou lá, um pacote simplesmente caiu nos pés dela. E era justamente a fórmula. E depois desse incidente, todo mundo foi pra casa, não teve mais nenhuma grande revelação naquela noite. E daí a gente vai pra grande mudança mesmo, que foi no final. Inclusive, o final da série eu achei bem ruim. No final do livro, o Bill vai até a casa do Jimmy, e daí ele fala que ele recebeu uma carta que o Ronnie tinha mandado pra ele, mas que só seria entregue se o Ronnie fosse assassinado ou então morresse de repente. O Jimmy liga pra Bundle, diz que o Bill descobriu uma coisa inacreditável e que ela tem que encontrar eles no clube 7 relógios. A Lorraine estava junto com a Bundle, então iriam as duas, né? E o Jimmy disse para não dizerem onde elas estavam indo. Ele mandou a Bundle dar uma desculpa e falar que ela estava levando a Lorraine em casa. Elas vão pro clube 7 relógios. Quando o Jimmy chega, ele manda o Bill ficar no carro, vendo se não tem ninguém observando. E depois de uns 10 minutos, eles vão chamar o Bill para entrar e encontram o Bill desacordado. Eles levam ele para dentro do clube, o Jimmy sai para chamar um médico, e a Lorraine diz que ela tem uns sais na bolsa que podem ajudar e pede pra Bundle ir buscar num quartinho que tava no andar de cima. A Bundle leva uma pancada na cabeça quando ela chega nessa sala. Ela acorda com o Bill abraçando ela, chorando, achando que ela tinha morrido, fazendo juras de amor. E depois que os dois se recompõem, aparece um homem estranho. O Bill fala pra ela ir com esse homem. Ela vai e depois ela volta quando ela é convocada para uma reunião dos 7 relógios e daí explicam o crime. O Jerry Wade procurou o superintendente para formar um grupo de amadores que fizessem trabalho de espionagem e o objetivo era prender um ladrão específico que roubava invenções valiosas e vendia para quem pagasse mais. E assim, a polícia já estava atrás desse cara, mas não conseguiu encontrar ele, tá? Lembrando que esse livro foi publicado em 1929. Era muito mais difícil do que é hoje pra você encontrar uma pessoa, pra você descobrir quem é, sabe? E foi assim que o grupo dos 7 relógios surgiu.
O Wade foi investigando e descobriu que esse ladrão era o Jimmy. Só que o Wade era muito devotado à irmã, então ele contou isso pra ela. Só que a irmã, a Lorraine, já era muito devotada, muito apaixonada pelo Jimmy, então ela contou dessa suspeita do irmão. E o Jimmy foi lá e assassinou o Wade. O Ronnie nunca acreditou que o Wade tinha se matado, então ele foi lá e organizou os 7 relógios para passar uma mensagem pro assassino. E ele continuou investigando e chegou na mesma conclusão que o Wade. E daí o Ronnie foi lá e contou pra Lorraine pra ela saber quem era o Jimmy, pra ela se proteger, não chegar mais perto dele. E o que a Lorraine fez? Ela foi lá e contou pro Jimmy, e o Jimmy foi lá e matou o Ronnie. Ele deu um tiro nele. Eu acho que eu tinha esquecido de falar, aquele homem que a Bundle atropelou no começo, que no final ela não atropelou, ele morreu por causa de um tiro, e enfim, esse homem era o Ronnie, e quem deu esse tiro foi o Jimmy. Lá em Waverly Abbey, a condessa, que não era a condessa de verdade, fazia parte do grupo dos 7 relógios, e ela estava de vigia na biblioteca. Quando o Jimmy chegou lá, ela se escondeu, e ela falou que teve uma hora que estava tão silencioso, parecia que ele tinha saído do quarto. O superintendente explica que ele saiu, foi até o quarto do doutor, roubou a fórmula, jogou os papéis para Lorraine, e daí ele voltou para a biblioteca para encenar a briga. O único problema é que o superintendente encontrou a Lorraine. Bom, sabendo que tinha sido o Thesiger, o Bill decidiu se arriscar porque ele também fazia parte do grupo dos 7 relógios. E diz que ele recebeu aquela carta do Ronnie, e que nessa carta estava escrito que o Jimmy era o assassino e que ele que queria roubar a fórmula para deixar o aço mais forte. O Jimmy nega tudo e ele envenena o Bill, e daí ele planeja deixar uma surpresa para os 7 relógios. Ele queria dizer, olha, eu sou mais inteligente. Então ele convence a Bundle a ir até o clube, porque ele queria deixar o Jimmy morto e a Bundle desacordada lá na sala onde os 7 relógios fazem a reunião. Só que o Bill já sabia que o Jimmy ia envenenar ele, então ele só jogou a bebida fora e fingiu que estava envenenado de fato. E daí eles vão para os 7 relógios e acontece tudo isso. No final, o Jimmy e a Lorraine são presos e a Bundle realmente entra ali pro grupo dos 7 relógios, e o livro termina com ela contando pro pai que ela vai se casar com o Bill. E assim, eu acho que a Agatha Christie recebeu o apelido a Rainha dos Crimes por um motivo. É muito divertido ler os livros dela. Você vai descobrindo as coisas junto com o personagem, o mistério vai se formando, é muito, muito divertido. E eu entendo que sempre que vai ter uma adaptação, vão ter que ter mudanças, tem que cortar personagens, ou então juntar 2 ou 3 personagens em um. Tem que cortar algumas histórias secundárias, porque realmente não daria, não tem como você fazer um filme ser igualzinho a um livro. Isso é impossível. Mas eu não entendo também algumas mudanças que fazem. Por exemplo, por que precisava fazer o Wade e a Bundle ser um casal? Não tem motivo. É pra deixar a história com mais emoção, é pra dar uma motivação mais forte pra ela. Só que assim, em vários filmes de detetive, o detetive não tem uma motivação emocional. Às vezes ele foi pago, ou às vezes ele só é uma pessoa curiosa que quer descobrir o que aconteceu. Por que nesse precisa ter um romance? Eu não entendi. Aí perdem tempo criando uma história completamente forçada com os pais dela. Pra quê? Leva aonde isso, sabe? E particularmente eu achei que outras adaptações da Agatha Christie ficaram infinitamente melhores. Por exemplo, Morte no Nilo. Tem questões com a atuação da Gal Gadot que ficou bem ruim, mas no geral a história ficou melhor. E eles fizeram mudanças, eles juntaram personagens, cortaram coisa pra transformar em um filme, mas continuou sendo um filme legal. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou da série, por favor, vá ler o livro, porque ele é muito mais divertido. É impressionante como a Agatha Christie consegue escrever tão bem mistérios. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.